podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Tomás Gomes, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Estou aqui novamente nos estúdios do Energy Summit. Dessa vez, quem vai participar dessa conversa é o Guilherme Lochner, partner de energia, renováveis e sustentabilidade da Deloitte. Guilherme, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Tomás. Para mim também é um privilégio poder estar aqui, não só participando desse evento maravilhoso, mas também tendo essa oportunidade de a gente poder bater um papo aqui. Muito bom, bem-vindo de novo. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria, até para dar um contexto geral para a nossa audiência, que você falasse um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre sua trajetória e sobre as frentes que você vem desenvolvendo na Deloitte. É uma história grande, porque realmente se alguém falasse para mim que eu estaria nessa posição há 20 anos atrás, eu me surpreenderia mesmo por tudo aquilo que eu considero que Deus fez da minha vida, né? Mas eu comecei em 1998, acho que eu posso começar como principal marco da minha carreira, entrando naquela época na Arthur Andersen, que era uma empresa de auditoria e consultoria. Em 2002, a gente se recorda do episódio da Enron, onde os profissionais do Brasil da Arthur Andersen se juntaram à Deloitte. Então, desde então, eu fico debaixo desse brand Deloitte, né? E o mais curioso foi ter essa carreira que também, em 98, iniciou com o setor energético. Porque uma coisa que eu acho bastante, que eu falo isso para os hoje trainees, os assistentes, eu lá atrás me recordo dos dias que pude, como assistente de auditoria, ir para Cataguases para trabalhar na Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, que era hoje a Energisa, né? Ela, que até o próprio CEO, o Ricardo Botelho, está aqui na Energy Summit, lembrou a todos nós que é uma das empresas mais longevas do Brasil de energia, 105 anos, né? Aliás, 105 anos, uma coisa assim bastante considerável, e poder fazer parte disso. E aí, desde 98, 99, participando do setor elétrico, eu fui me especializando nisso. E tive a experiência de, em 2004, 2007, 2008, ser requisitado pela firma americana da Deloitte e ir para os Estados Unidos, trabalhar com energias até que a gente não escuta muito aqui no Brasil, por exemplo, geotérmica, né? Energia geotérmica lá no estado de Nevada. Eu morei no estado de Nevada, então ter esse tipo de experiência só enriqueceu ainda mais o meu currículo. Passei por situações de vivenciar questões regulatórias do setor elétrico norte-americano e do setor global de mercado de capitais, como a Sarbanes-Oxley, por exemplo, que fez eu me destacar e chegar um dia, em 2013, já tem aí 11 anos, ter sido convidado para passar a ser sócio da Deloitte. Então, essa trajetória culminou, vamos dizer assim, quem é de consultoria sabe como é um marco virar sócio, ser nomeado sócio, né? Porque você sai de empregado para virar empregador, você vira realmente parte do contrato social. Então isso também foi um peso bastante forte aí nessa dinâmica. E eu não poderia também deixar de dizer que se deu muito por conta de que, à época, a gente começou a fazer muitos projetos, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque, à época, a Eletrobras era parte do setor público brasileiro, era empresa de capital público, né? E a gente ganhou diversos bids, diversas licitações, e eu comecei a executar muitos projetos, sejam eles nos aspectos regulatórios, de risco. Ajudei também em projetos estratégicos. A Deloitte assessorou a questão, por exemplo, de quando houve a fusão da CGTE com a Eletrosul. Então, projetos bastante marcantes na trajetória, de certa maneira, da composição do setor elétrico, e também ver toda essa dinâmica que a gente começou a perceber cada vez mais de o protagonismo que o Brasil possui globalmente na questão do principal D, vamos dizer assim, do primeiro D que sempre é mencionado aí, o Hudson mencionou na abertura do evento, que é a descarbonização. Então, como o Brasil muito mais evoluído nisso, comparado com outros grandes mercados, fez com que a minha posição dentro da Deloitte fosse também muito requisitada globalmente para melhores práticas, como é que o mercado brasileiro se comporta, como é que as empresas brasileiras se posicionam, e também
ouvir um pouco das experiências que a gente vê na Europa, Estados Unidos, Japão, porque eu te digo que ao longo desse meu tempo, Tomás, uma coisa também eu aprendi lidando com empresas, principalmente distribuidoras de energia, não só, mas também, que uma coisa é distribuir energia no Rio de Janeiro, uma coisa é distribuir energia em São Paulo, mas é outra coisa completamente diferente distribuir energia no Amazonas, no Acre. E, assim, a gente vive realidades muito díspares. E quando a gente comenta um pouco disso para os nossos pares globais, eles ficam, cara, de queixo caído, porque são muitos os desafios, são muitas as diferenças para saber lidar. Eu acho que o brasileiro, por ter essa dinâmica bem mais despojada, também sabe se adequar a situações de crise muito mais fácil, né? A gente já passou por diversas crises na nossa existência, né? Eu e você, talvez a gente tenha mais ou menos a mesma idade. Então eu percebo claramente que quando eu vou contar um pouquinho das histórias, o meu testemunho, né, de vida profissional, eles ficam até assustados, porque eu acho que eles não teriam essa dinâmica de saber lidar com tantas diferenças e idiosincrasias que existem no nosso país. Então, eu acho que isso que é bacana de compartilhar. Acho que é isso, né? Além de ser um país aí de dimensões continentais, é transversal, né? Você tem ali uma... Mas, voltando aí, já pegando também esse gancho, né? Que você trouxe da sua carreira e da própria Deloitte, né? Que tem uma atuação aí que passa por todos os setores, uma visão muito sistêmica de tudo que está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, sobre o mercado, a indústria global de energia renovável, né? Como é que você vê o amadurecimento desse mercado, e se você pudesse também trazer um contexto de Brasil, que você já começou a falar, e de mundo também, né? Eu vou começar pelo mundo e depois eu desço para o Brasil. Assim, uma coisa que eu poderia dar como um exemplo claro, a Deloitte sempre patrocinou, né, como estamos aqui no Energy Summit, diversos eventos e também realizava eventos para o setor de power, para o setor de energia como um todo. E é engraçado porque, como eu consigo ver a história como um todo, né, por estar 26 anos dentro da Deloitte, eu cheguei até a levar vários clientes, várias pessoas do mercado brasileiro, nossos eventos que nós tínhamos lá em Washington, na Deloitte americana, que tinha 2 dias de evento bastante interessantes, sempre com pessoas protagonistas do processo mesmo de eficiência energética, ligados a questões também regulatórias ou de desenvolvimento do setor como um todo. E o curioso é que há alguns anos, eu diria há uns 8 anos atrás, a gente começou a criar também um evento bastante similar, mas mais voltado à questão das energias renováveis. E aí, Tomás, é curioso ver essa história se transformar. Hoje, nós não temos mais o que era chamado do Energy Conference. A gente só tem o Renewable Conference. A gente não tem mais passou a ser mais protagonista que o outro perdeu relevância, porque quando se foi falar de renewables, a gente começou a não somente ter os players do setor elétrico participando, como você começou a juntar oil and gas, você começou a juntar chemicals, você começou a juntar pessoal até mesmo de mining, querendo participar daquilo que a gente chama e temos um evento anual chamado de Renewable Energy Conference. Então isso já mostra, é um exemplo simples, singelo, mas claro de que como isso virou protagonista, passou a ser algo relevante também na dinâmica que nós temos com os nossos clientes. E eu, por estar nominado desde 2016 como o líder desse setor, eu recebo diversos inputs, principalmente numa questão até mesmo, por exemplo, quando os nossos clientes de M&A globais querem trazer investimentos para o Brasil, a gente é ponta, é intermediário para as discussões de onde encontrar ativos interessantes para os nossos clientes globais, para eles investirem, fazerem aportes no Brasil. Então eu participo de discussões dessa natureza. Também participo de ajudar a firma global em credenciais, porque a gente tem muita credencial em empresa de energia renovável no Brasil, para mostrar que o expertise existe dentro da empresa, né? Quando a gente vai para a Europa, para a China, para a Índia. Recentemente eu lembro de receber um e-mail do meu par lá indiano e outro da Malásia, porque temos um cliente lá que estava querendo um projeto e aí
quando nominou as credenciais que ele queria ver do seu parceiro, né? Assim, tá querendo contratar um parceiro. Da onde que eu quero esse parceiro traga expertise? Ele nominou Brasil. Então é interessante como o Brasil é referência para muitos players globais de, poxa, se você já fez trabalho no Brasil, você vai entender o que eu quero. Então isso tem sido bastante claro para nós, da nossa relevância do Brasil dentro de um protagonismo global. E no que diz respeito ao Brasil, a gente tem diversos desafios, né? Eu brinco com os meus pares, a gente é um grupo bem unido, né? A Patrícia Muricy, minha sócia, que lidera todo o time de indústria, e ela também lidera a frente de mineração, sou eu, ela e o Eduardo Raffaini. É muito interessante, porque a gente brinca que, poxa, também por todas essas questões que eu acabei de falar, a gente cada vez mais está nos mesmos eventos. A gente não... Antigamente, talvez, tinha os eventos específicos de cada um. Agora não, a gente está sempre nos mesmos eventos, porque todos eles se conversam. E aí a gente troca figurinha para deixar claro que os nossos players, né? A gente vê Petrobras, a gente vê a Vale, a gente vê a própria Eletrobras, com várias iniciativas nesse processo de transição energética, querendo cada vez mais, buscando o net zero, né? Isso é outra situação que eu não comentei aí da minha trajetória, mas esse mês eu assumo o time de sustentabilidade da Deloitte. A gente passou a criar um time conjunto, a gente tinha pockets de times de sustentabilidade em mais de um tema, e agora a gente juntou esse time e cada vez mais vai trazer robustez para esse time, porque a sustentabilidade, a gente está tirando ela do meio para ser o final, né? Assim, no sentido, o propósito é a sustentabilidade, o foco é a sustentabilidade. E não, se a gente cair na mesmice e dizer assim, temos que fazer tudo com sustentabilidade, ele deixa de ser o propósito. Ele tenta dar uma roupagem sustentável para aquilo que a gente faz. Mas não, a sustentabilidade ela tem que ser o fim, ela tem que ser a trajetória, a dinâmica para onde eu quero seguir. E aí, ao longo desse percurso, você vai prestar serviço, você vai assessorar os clientes nas mais diversas necessidades. Pode ser uma necessidade ambiental, pode ser uma necessidade de direitos humanos, nos impactos sociais que o nosso país precisa tanto. Por ser uma economia emergente, ainda temos uma dificuldade grande de desigualdade social, que é algo que faz parte desse time, faz parte desse DNA que a gente está montando, que já existe, mas que a gente quer cada vez mais trazer robustez. Então são temas que são muito caros para nós e que a gente tem buscado mostrar para o mercado da relevância disso. Poxa, no mercado brasileiro, a gente tem que olhar com diversas faces o propósito da sustentabilidade, da transição energética, mas sem esquecer da questão de que pode parecer meio piegas, eu não estou querendo cair nessa armadilha, mas assim, tem que ter muito coração envolvido, né? E eu vejo isso, eu fico até emocionado quando eu falo, porque eu vejo isso no meu time. Meu time, cara, tem uma questão de propósito muito grande. Quando a gente criou a área agora, recente, né, tem uma área de sustainability, o pessoal vibrou, né, porque, agora sim colocamos no centro da meta, agora tem metas, né, eu tenho lá a responsabilidade de a gente gerar projetos com essa pegada de sustentabilidade, não que a gente não fazia no passado, mas agora isso tudo vai estar, digamos, num P&L próprio. Vamos estar num profit and loss próprio, até onde a gente está. Não que isso tenha que traduzir de forma de monetizar, mas sim de demonstrar, porque eu acho que isso é uma coisa que quando a gente vive numa visão capitalista, a gente sempre tem que trazer a questão financeira aliado. O painel que eu vou mediar hoje à tarde fala disso, né? De como que o capital financeiro é parte integrante de todo esse processo. A gente está vendo a necessidade cada vez mais de investidores perceberem o quanto que eles não podem ser cegos a essa agenda. A gente ouve, por exemplo, a questão dos green bonds, né, de, poxa, se eu vou emprestar dinheiro, e tem que existir contrapartidas sustentáveis para que o meu dinheiro esteja na mão de alguém que tem esse propósito, tem essa capacidade. Então a gente vê isso no nosso dia a dia também muito no Brasil. Acho que ainda tem muito a avançar. Não é uma coisa que eu acho que já está estabelecido, mas é uma expectativa. Eu acho que é mais do que uma esperança, é a fé de que a gente vai cumprir esse propósito cada vez mais. E para terminar só esse momento de fala aqui, quando eu falo de esperança, eu falo de fé,
ela é real, né? Porque apesar da fé ser a certeza das coisas que a gente não vê, eu vejo isso nos meus filhos, né? Eu tenho um de 16 e um de 12, o Lucas e o Nicolas. E, cara, Tomás, é incrível. Eles, com essa idade, sabem claramente o que é energia renovável, a importância de descarbonizar, a questão dos gases de efeito estufa. Eu, com 16, com 12 anos, não tinha a menor ideia dessas coisas, entendeu? Então a gente está numa outra geração, com uma pegada, como diria aqui no Rio de Janeiro, né, fazendo um paralelo futebolístico, a base vem forte, cara, porque essa nova geração ela vai vir com um propósito, com uma dinâmica, uma clareza de como fazer negócios, preocupada com o meio ambiente, preocupada com o social, muito maior do que talvez a minha e a sua geração. Sem dúvidas, já vem com um chip diferente, né? Exato. NVIDIA, vem com NVIDIA. E agora, você falou, né, sobre... A gente está falando de um setor que sempre foi estrutural, né? Que tem ali um impacto em todos os outros setores da economia, mas que agora, com toda a questão da ESG, da sustentabilidade, ganhou um novo tipo de protagonismo, né? A gente está falando de algo que está no centro das discussões, né? E quando a gente junta isso, né, com os outros stakeholders, com os incentivos de mercado, né, os incentivos financeiros para isso acontecer, quais seriam daí os setores, ou segmentos, ou empresas que você acha que estão mais assim conseguindo aproveitar essa oportunidade, ter essa visão, né, de longo prazo, essa ambidestria eu posso te dar assim, duas visões que eu tenho sobre esse assunto. Assim, primeiro é que, para nós, existem certos setores, na minha percepção, que são muito visíveis, que estão se aproveitando dessa transformação e a gente está se fazendo uso dela, né? Eu acho que o mais notório é a questão, por exemplo, da nossa frota de automóveis, apesar de ainda estarmos no início, mas com certeza você já conhece gente que tem carro híbrido, carro elétrico, né? O meu sogro, com seus 78 anos, ele comentou comigo que diz ele comprou o último carro da vida dele, né? Porque ele já tá ficando velhinho e tudo mais, e ele comprou um BYD. Então, quer dizer, ele mesmo, ainda no fim da vida dele, se aproveita desse processo mesmo de eletrificação da nossa frota de automóveis. Mas, apesar de eu te dar esse exemplo que é bastante visível desse processo de a gente se utilizar, né, de energias renováveis, e deixa eu abrir um parênteses aqui, né? Quando a gente está hoje no Brasil tendo a capacidade de ter carros elétricos, eles são eminentemente elétricos, baseados em energia renovável mesmo, né? Porque a gente é abençoado por Deus de ter a matriz elétrica que temos, né? Mais de 95% dela sendo renovável. Quando a gente senta no carro elétrico, ele é renovável mesmo. Diferente de um carro na China. Um carro elétrico na China, você bota ele no plug da tomada, o BYD lá na China, cara, ele tá andando a carvão no final das contas, porque a energia elétrica, 40%, 50% dela na China é de carvão. Então, é meio que díspare esse processo. Mas voltando ao Brasil, então, a gente se beneficia de poder efetivamente passar a ter mais eletrificação no nosso dia a dia. Eu, recentemente, na pandemia, né, optei por mudar do meu apartamento, né? Todo mundo naquele momento de lockdown, eu fui para uma casa e fiquei super feliz que o meu forno era elétrico. Eu falei, pô, tá aí, eu tô diminuindo a minha pegada de carvão, não tô nem usando gás de cozinha, entendeu? O meu forno elétrico já tô melhorando aqui. Mas existem setores que eles não são tão visíveis, Tomás, e que a gente precisa ter uma preocupação enorme. E é interessante, apesar da gente sempre reconhecer que energia e sustentabilidade estão caminhando totalmente junto, tem 100% a ver, e foi por essa razão, acho que a liderança da Deloitte viu no meu nome um nome importante para poder liderar o time de sustentabilidade, porque eu já vinha falando do tema pelo setor elétrico, que é onde eu tenho mais tempo. A gente também não pode esquecer que o nosso país ele é muito singular. E se a gente quer cumprir os acordos de Paris, realmente reduzir a nossa pegada, ter menos emissão de gás de efeito estufa, a gente não pode achar que essas iniciativas que talvez sejam mais visíveis para nós são suficientes. Não são e de longe não são. O que a gente precisa se preocupar é efetivamente com a questão do desmatamento do nosso país, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente possui pela grandeza do nosso país,
pela questão também da população, porque tem uma questão de impacto social e econômico dessas regiões, porque assim, eu nunca morei em Porto Velho, em Rondônia, mas já visitei a cidade. Ela faz divisa, assim, a divisa dela é com a floresta. Então, se você está crescendo uma cidade, você quer ter desenvolvimento econômico numa cidade amazônica, e você quer crescê-la, se você só pensar no aspecto fundiário, você vai ter que desmatar. Então, a gente reconhece dessas dificuldades e desafios, a gente tem que saber lidar com isso. Mas a gente, por outro lado, tem compromissos. E esses compromissos, eles batem na questão do desmatamento, a busca, porque para a gente buscar também capturar carbono reflorestando, porque a gente talvez não se recorde, né? Acho que talvez os ouvintes aqui vão entender o que eu quero dizer, porque muita gente pensa na questão do desmatamento, de que a questão da combustão gera um efeito muito nocivo ao ambiente. Mas a floresta em pé, ela é protagonista em captura de carbono natural, né, de forma natural. A famosa fotossíntese que a gente estuda da quinta série, né? Isso todo mundo vai lembrar, da fotossíntese. Então, a dinâmica de desmatamento e mantendo a floresta em pé e eventualmente até reflorestando, e aqui abro mais um parênteses para dizer que uma das iniciativas nossas de sustentabilidade dentro da Deloitte, porque quando a gente fala de sustentabilidade, não somente de apoio aos nossos clientes, mas também em nós fazendo a diferença, nós temos o que a gente chama da Floresta Deloitte. Nós, em parceria com a WWF, a gente está com lá em São Sebastião da Grama, espero não ter errado o nome do município, a gente está plantando árvore, está com dezenas de milhares de mudas sendo plantadas para poder ajudar. A gente já é net zero, a Deloitte Brasil já é net zero há bastante tempo, não vou nem conseguir precisar exatamente o ano que a gente virou net zero, a gente quer, na verdade, ficar ficar no negativo mesmo, né? No sentido de os outras empresas não precisam fazer tudo o que precisam para chegar net zero, porque a gente vai poder compensar ainda mais. E fecho esse parênteses para dizer assim, o quanto que isso mexe também com o nosso time. Ver que a gente está fazendo ações que são genuínas, com propósito, e não tentando parecer algo. E aí, voltando ao que eu estava dizendo, se você não pensar na questão do desmatamento no nosso país, na questão da agricultura, da pecuária, de como a gente lida com a questão dos alimentos, isso representa 60%. E por que eu digo isso? Em 2022, apesar de estar um pouquinho defasado, nós ajudamos um estudo junto com a Enel, de rumos para a transição energética no Brasil. É um estudo que o seu ouvinte de podcast pode agora fazer uma pesquisa, botar lá rumos para a transição energética no Google, botar Enel, Deloitte, vai achar esse estudo. Foi um estudo que teve uma participação enorme, teve mais de 500 participantes da academia, corporações, governo. Foi muito bacana participar, a gente fez vários workshops, fizemos com vários setores da economia e gerou um estudo que deu essa direção. Assim, muita gente já conhecia, sabia desses desafios, mas ficou, até mesmo com os modelos matemáticos, ficou claro o quanto eles são relevantes. E lá também tem uma coisa que a gente ainda não mencionou, mas o quanto é benéfico esse processo de transição energética para o nosso país, também para uma transição justa, no sentido de abertura de novos empregos, melhoria também da qualidade do ar, da questão da saúde pública, várias coisas que vão a reboque, vão como consequência de um processo de fazer uma transição energética no nosso país, não olhando somente pela ótica da eletrificação somente, mas sim mexendo também nas questões que eu já mencionei, desmatamento, olhando para a questão fundiária, pecuária, uso da terra. Então isso traz inúmeros benefícios para a nossa sociedade como um todo. Muito bom, Guilherme. A conversa está ótima, a gente está começando a se aproximar do finalzinho. Eu acho que a gente falou muito de possibilidades, né? Um potencial evidentemente enorme. Então eu queria fechar justamente com isso, né? Que se aí deixasse aí uma mensagem, uma visão sua do que a gente precisa realmente fazer para destravar esse potencial e transformar esse futuro possível no futuro desejável, né, por assim dizer. Eu acho que
as minhas palavras finais aqui, não somente agradecendo por essa oportunidade de a gente poder trocar essas experiências e passar um pouquinho do que a gente tem vivido no nosso dia a dia como consultor, né, de empresa, onde a gente transita por diversos tipos de indústria. Eu sempre falo isso, né? O benefício de você lidar com uma consultoria, lidar com um consultor, é porque eu consigo capturar visões diferentes, desde do cara da Faria Lima, do cara que está lá em Palmas, no Tocantins, ajudando na linha de transmissão das empresas que levam energia lá do Xingu para o Sudeste e por aí vai. E o que a gente percebe, Tomás, assim, alguns pontos. Primeiro é o processo de conscientização. Se todos nós passarmos a sermos mais conscientes nesses aspectos que nós mencionamos, seja de como a gente usa energia, na questão de como a gente, dentro da nossa vida profissional, pode buscar ser protagonista de mudanças do dia a dia das nossas empresas, de querer fazer uso de energia renovável, obviamente, a depender do setor que está localizado, de como buscar melhorar a questão dos gases de efeito estufa, a questão do nosso consumo, também muito relevante, a gente nem mencionou, mas como a gente consome, não só energia, mas como a gente consome mesmo, né? Eu tenho para falar de novo do Lucas, o mais velho, eu tenho um filho que olha rótulo, né? Fica sabendo o que tem nesse rótulo, da onde veio esse produto. É uma coisa que eu nunca imaginei com essa idade fazer, né? Eu, ainda com 49, vou fazer 49 o mês que vem. Com 49 eu mal faço direito, mas a gente aprende a entender como fazer um consumo mais sustentável. Acho que é um recado também importante. Pode parecer bobeira, pode parecer bobagem, mas faz diferença. E outros aspectos que a gente precisa pressionar também aqueles que estão no poder público, né? A gente vê várias ações, por exemplo, de reciclagem, economia circular, e me dói no coração quando a gente percebe que, apesar de isso cada vez mais ser ensinado nas escolas, cada vez mais a gente vê prédios, condomínios, casas com 2 tipos de cesto, onde busca fazer reciclagem, muitos municípios, para não dizer a vasta maioria, do nosso país não estão prontos para isso. Então não adianta nada o nosso ouvinte estar reciclando, estar colocando num ambiente correto para ser descartado corretamente ou ser reutilizado, se naquele município, se naquele lugar que ele mora, não consegue ter vazão para esse tipo de uso sustentável, de reuso sustentável daquilo que a gente consome como cidadão nesse país. Então a gente tem que pressionar o poder público para passar a ter uma capacidade. Porque, infelizmente, no nosso país, né, a gente está em ano eleitoral aí das prefeituras, muitas vezes são tipo de ações que não são tão vistas pela população, infelizmente. Então, o nível de investimento acaba sendo menor. Mas você ter centrais de captura de lixo reciclável para poder trazer uma melhoria no consumo nosso, né, do reuso nosso, dessa economia circular, vai ser importantíssima aí para o nosso futuro também. Então, quando for votar, pense nesses aspectos também que eu acho que são relevantes. Muito bom. Bom, pessoal, esse foi mais um Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos aqui com a gente. Não deixem de seguir o perfil da MIT Technology Review Brasil, nossa plataforma de podcast preferida. Vai lá. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pelo papo, pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a semana que vem. Um abraço. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.